Muito boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo o convite feito pela Primeira Câmara, a NPR, a indicação do presidente Robalinho. É um prazer conversar com os servidores e membros do MPF hoje. Quero dizer também que é muito fácil falar depois de gente tão competente quanto Edmilson, Zé Carlos e Zélio, né? Eles economizaram muito do que eu falaria para vocês hoje. Eu tomei a decisão no ano passado de migrar, mas de não aderir à FUNPRESP. Para isso, eu realizei o estudo para mim e para os procuradores. Daí nasceu o nosso site de esclarecimento para todos que estiverem interessados na migração. Inúmeras perguntas me vieram à cabeça e me foram feitas no momento de migrar. Primeira delas, vale a pena? A pergunta de $1 milhão, né? Segundo, como é que vai ser composta a minha aposentadoria? E as contribuições que eu já fiz? O que é que vai acontecer com elas? E a aposentadoria por invalidez? E pensão por morte? E o FUNPRESP? Eu tenho risco? Não tenho? É tão bom assim quanto dizem? Tudo isso precisou ser enfrentado por mim e vai precisar ser enfrentado por vocês, ainda que você resolva ficar. Não há uma solução única para todos. Isso é uma decisão completamente individual. A decisão que eu tomei não necessariamente se aplica a vocês. Além daqueles aspectos que já foram ressaltados aqui, há aspectos relacionados à tolerância de risco. Qual risco você acha mais razoável? Você acha mais razoável o risco político? Ou você acha mais razoável o risco do mercado, que virá se você resolver investir sozinho o seu dinheiro? Essa decisão é mais importante da sua vida profissional nesse momento. Isso pode gerar diferença entre uma aposentadoria tranquila e uma muito, mas muito difícil. Vocês já sabem que são 3 os regimes hoje vigentes, né? O pré-2003, quem tem paridade e integralidade, se você está se segurando na paridade e integralidade para não migrar, esqueça isso. Você vai ver que isso é uma ilusão tremenda, não só por conta da ausência de reajuste, há outros motivos para isso. Segundo, daqueles que ingressaram em 2004 e 2013, o meu caso, que recebem pela média 80% maiores contribuições. E terceiro, quem entrou depois de 2013, que já entra recebendo o teto do regime geral, que foi aumentado agora no início de janeiro para 5.645. O que é a migração? A migração é sua opção para receber o teto do regime geral. Não muda absolutamente mais nada em relação aos seus direitos estatutários. Nada, absolutamente nada. Licença saúde, afins, tudo fica mantido nos termos da lei que te rege, seja ela a Lei Complementar 75 ou seja ela a Lei 8.112, ok? Eu vou te dar somente duas coisas hoje, tá? Sinceridade absoluta e informação precisa. Isso não vai ser uma conversa ursinhos carinhosos. Eu não vou pintar o arco-íris para vocês. A coisa é muito mais feia do que parece, mas muito mais feia mesmo do que parece. Eu prefiro ser o coringa do que ser um ursinho carinhoso. Eu quero gerar medo, aflição em você, para que você resolva o que vai fazer e saia dessa inércia de decidir até não fazer nada, que acham que não é uma decisão, como o Edmilson fez. Isso não é uma decisão. Você pode decidir não fazer nada, mas você precisa estar consciente dos riscos, tá? A impressão que eu tenho é que as pessoas não estão conscientes dos riscos. Esse auditório deveria estar lotado. E não acho que tem muita gente vendo a transmissão, não. Porque os impactos são terríveis. Conheça os riscos, e aí você se abraça com um deles. Decisão livre de risco, esqueça, tá? Não vai ter, não. Vamos voltar àquelas perguntas mais comuns? Quem pode migrar? Vocês já viram que a possibilidade de migrar está relacionada à sua data de posse. Dependerá da publicação do ato que instituiu o regime, que instituiu a fundação do regime de previdência complementar. Não é da publicação da lei, tá? No nosso caso, foi em outubro, então aqueles que ingressaram até essa data de outubro poderão migrar, certo? Outubro de 2013. 13/10/2013. Esse é o marco. Zélia foi muito feliz na exposição dela sobre os dispositivos constitucionais. Quais são os principais? Artigo 40, parágrafo 14, 15 e 16. O 14 possibilita a União pagar somente o teto do regime geral se instituir o regime de previdência complementar e as fundações. O 15, ele dá o norte a ser seguido na criação das fundações. No 15, se afirma expressamente que o regime de previdência complementar tem que ser exercido por intermédios de entidades de natureza pública. Guardem o 15 atual, porque quando vocês virem o 15 da PEC dos 8 meses, vocês vão levar um susto. O 16 é o que diz que você só migrará por manifestação sua. A sua vontade, exercida no tempo correto, e aí o tempo correto até 28 de julho, é que determinará se você migrará ou não.
que é que diz o 202? Também é essencial. 202 trata do regime de previdência complementar e é lá que se afirma, prestem atenção, que a União pode aportar até 100% do valor do patrocinado. Veja, até. A Constituição fixa teto e não piso. A União pode aportar zero, inclusive. Então, o que parece uma grande vantagem, contribuição paritária, ela está pendurada no fio. Qual é o fio? A Lei 12.618. Um dispositivo de lei ordinária que pode ser suspenso por medida provisória. Tá? Então, não é tão garantido assim essa contribuição paritária, certo? E aí, vale a pena migrar? Inúmeros prismas, tá? Primeiro deles, o político. O primeiro, essencial. Nós, como operadores do direito, temos esse viés cognitivo, né? A gente analisa as coisas de acordo com as reformas legislativas feitas. Vejam as recentes. Para começo de conversa, a PEC 287, já foi muito bem tratada pela Edmilson. Aumento de tempo, de idade, redução dos valores a serem pagos. Esse ano a gente ainda está passando o risco de ser tributado em 14%. Se lembrem que vocês só não pagam 14% instituído pela MP 805, porque em dezembro do ano passado o Supremo Tribunal Federal suspendeu a MP. Vocês já deviam, portanto, estar pagando 14%. Lembrem-se também que, nessa semana, houve uma grande discussão na cidade de São Paulo, porque a Câmara de Vereadores tentou aumentar para quanto? 19%. Inúmeros estados do Brasil já adotaram alíquotas maiores que 11%. Pernambuco, por exemplo, terra do presidente, é 13,5%. Não se anime muito, não, com esses 11%, a chance dele continuar é zero. O terceiro e pior fator para nós, o fator Geni. Vocês apanham demais, gente. Servidor público é um alvo excepcional. E o pior, alguns ainda, mesmo entre os servidores, continuam achando que vão se aposentar antes dos 60. Abra o olho, gente. A discussão do INSS, vocês não conseguem ver a data, mas ela é eterna. Sabe quando é esse jornal? 1981. Crise na Previdência perene. Não há nenhum motivo em que a presidência não esteja sob risco. E vai piorar. Sabe por quê? Vejam essa tela, que é uma cópia do painel estatístico do Ministério do Planejamento. Tá? Painel estatístico de pessoal. Vejam que há 1.270.000 servidores públicos federais, aproximadamente. Certo? Desses 1.270.000, 600.000 têm acima de 60 anos. 600.000. O que significa que esse povo vai se aposentar logo. O que significa que a pressão vai aumentar. O que é que a União vai dizer? Olha, o déficit subiu, o déficit aumentou. E ninguém até hoje consegue calcular com precisão o déficit. Foi uma dessas grandes brigas durante o trâmite da reforma da Previdência. O que é que a União chama de déficit? Ninguém sabe. Se utiliza dessa expressão para atacar os servidores públicos, porque vocês são um troféu político excelente. Excelente. Quem é que não quer bater? Nos privilégios, né? Nos privilegiados que contribuem com 11% até morrer. Não é isso? Vai vir uma multidão. Você vai ter muita dificuldade de se defender essa multidão política contra você. Tá? Aí você vai dizer, não, a cúpula vai me proteger, né? A cúpula vai brigar. Vejam só. A partir de 2013, todo mundo que entrou no serviço público já recebe tão somente o teto do regime geral. Daqui a alguns anos, quando você se aposentar, essas pessoas estarão ou na cúpula ou estarão chegando na cúpula. Vocês realmente acham que elas vão ter noção do que é paridade e integralidade? Você acha que você vai ter força política? Meia dúzia. Vocês vão ser animais em extinção. E ser animal em extinção é uma desgraça, é bom só para quem está olhando. Ser animal em extinção é péssimo, porque você está prestes a morrer, meu filho. Então, tentem fugir da categoria de animal em extinção. Quando vocês se aposentarem pelo regime de previdência complementar, você já sabe que é o regime próprio limitado ao teto, a sua aposentadoria terá 3 componentes. Tá? O primeiro, o teto do regime geral. Hoje, 5.650. O segundo, o benefício especial. Vocês já viram como se calcula. 80% dos maiores salários de remuneração, menos teto do INSS, vezes um fator de conversão, no qual o dividendo é o tempo em que você, de fato, contribuiu, e o divisor é o tempo que você deveria contribuir para se aposentar. Terceiro e importantíssimo elemento, capitalização dos investimentos. Se você escolher aderir à FUNPRESP, você
pegará parte da sua aposentadoria, da sua remuneração e vai aplicar na FUNPRESP. Se você escolher não aderir à FUNPRESP, você vai resolver sozinho onde você vai aplicar. O resultado que você obtiver será componente da sua aposentadoria. Como é que são reajustados o teto do RGPS e o benefício especial? Vocês já viram aqui que o benefício especial é reajustado pelo INPC. Tá? INPC. São duas coisas diferentes. Quando você for atualizar as suas remunerações para calcular o benefício especial, vai ser IPCA. Mas, para o reajuste do benefício especial, é INPC, por determinação da 12.618, que manda aplicar o reajuste às remunerações do regime geral, tá? A Lei 8.202, de 40. E o teto RGPS? Também INPC. Veja, é bom ou é ruim esse índice? É bom? Depende. Depende. Entre 2005, a data de instituição do subsídio, e 2018, esse INPC ultrapassou os 100%. Sabe qual foi o reajuste para a Procuradoria da República? Menos de 60%. Então, você tem uma diferença estúpida de mais de 40%. É ruim? Seria péssimo se houvesse reajuste como manda a lei. Como manda a Constituição, aliás, né? Mas num contexto em que não há esses reajustes, o INPC é muito bom, aliás. Mas não tem garantia? Tem garantia constitucional, tá? Garantia constitucional de preservação dos valores reais dos benefícios do regime geral. E você recebe de volta a contribuição, e aí eu vou discordar um pouco do que se disse até agora o benefício especial. Isso não é compensatório. Por que não é compensatório? Porque não existe uma caixa onde você deposita suas contribuições hoje. O regime de partição simples, você não tem direito a nada. Recolhe-se o que você paga, a União aporta a parte dela, os 22%, e aí divide-se entre todos. Não tem o que devolver para você. Não se anime, não. O que você colocou está perdido, completamente perdido. Esse benefício especial, portanto, não é indenizatório. Tanto não é indenizatório que incide IR, quando você for pagar. Não vai ser de contribuição previdenciária, mas somente por uma circunstância, porque hoje não está na matriz de incidência. Vocês realmente acham que não estará na matriz de incidência, que a legislação não vai mudar? Daqui a pouco vocês vão pagar também, gente, seu benefício especial. Todo dia é dia de maldade para tributar o servidor, tá? Vamos lá. O tempo que você contribuiu nos estados, municípios e Distrito Federal serve? A administração pública, inclusive o MPU, estava cometendo um erro grande. Qual era o erro? Se considerava somente o tempo como servidor efetivo da União. Por quê? Porque o artigo 3º, um determinado dispositivo, dizia-se que deveriam ser consideradas as contribuições efetivamente pagas. Era a expressão. Só que quem leu isso esqueceu, primeiro, de considerar o caput, o artigo 1º, que fala que o benefício especial será calculado com base nas contribuições aos regimes próprios. Então, contribuição para qualquer regime próprio deve contar. Segundo, se esqueceu que o mesmo artigo 3º se refere ao 201 da Constituição, que trata da compensação entre regimes. Veja, em tese, quem migra de um regime diverso da União para a União deveria gerar compensação do regime de origem para o regime de destino. Você pode dizer, mas não existe isso hoje, contabilmente. Não interessa, a lei te garante isso. Certo? Então, se você traz o valor lá aportado para a União foi efetivamente paga, sim. Mesmo que no momento em que você aportou, você não estivesse exercendo uma função federal. Terceiro, o 22 da 12.618 afirma expressamente, com todas as letras, que aqueles servidores que estavam em estados, municípios, Distrito Federal, e que migraram para a União após 2013, terão consideradas, no cálculo do benefício especial, as contribuições a esses regimes. Então, por que quem vem tem considerado o tempo de contribuição dos outros regimes e quem está não teria? Em nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Na verdade, esse tipo de interpretação, ele gera duas consequências muito negativas. Primeira delas, um enriquecimento ilícito de alguém. Porque das duas, uma. Ou o Estado, o município, o DF, passou para a União e a União não fez o que tinha que fazer, aumentar o seu benefício especial,
ou estados e municípios não repassaram o que deveriam repassar para a União e eles que te lesaram. Como é que está no MPU? Houve uma conversa da NPR com o secretário-geral, e o secretário-geral concordou com a nossa tese e disse que faria o ajuste, para considerar também no cálculo do benefício especial, no MPF, o tempo para estados, municípios e Distrito Federal. Para quem quer gráfico, isso aqui é a evolução do INPC nos últimos anos, de 14 a 2018. Veja que teve ano que passou dos 10. E nós, os membros, receberam o último aumento em janeiro de 2015, mas relativo somente à inflação de 2013. Então, para membros, sem dúvida, o INPC hoje tem sido melhor. Paridade. Não quero perder minha paridade, não vou migrar. Paridade é meu santo graal, não solto de jeito nenhum minha paridade. É? O que é que você leva quando se aposenta, hein? Você, membro do MPF, você, servidor, você tem alguma perda? E aí, de várias carreiras, não só do MP. No nosso caso, auxílio de moradia pago para aposentado? Diárias, venda de férias. E vocês? Cargo comissão. Função comissionada. Elevada? Vamos pegar outras carreiras. Advocacia Geral da União. Honorários advocatícios. Quem se aposenta no primeiro ano recebe 100% da cota de honorários. A partir daí, vai caindo 7% por ano, até chegar no mínimo 37%. Receita Federal, bônus de produtividade. Os aposentados ganham? Não ganham. Que paridade é essa? Sim, veja só. E se você não tiver reajuste, a paridade serve de alguma coisa? Se o seu reajuste for pior do que o INPC, como tem sido para os membros do Ministério Público, isso serve para alguma coisa? Mais um elemento. Vocês realmente acham que a paridade vai sobreviver a 20 anos de reforma? Vocês realmente acham que isso vai acontecer? É uma perspectiva política razoável imaginar isso? Que a paridade vai continuar? Sabe qual foi a última reforma na Previdência positiva para os servidores públicos? A 8.112. Até lá, de lá para cá, meu amigo, você deixou de pagar 6 para pagar 11, como a Zélia explicou. Aí, anos 2000, aposentados passam a pagar 11. Aí agora, vocês vão pagar 14. E aí você ainda tem esperança que isso vai prevalecer. Aí, gente, vamos continuar vendo os sinos carinhosos, né? Não dá para ter uma esperança dessa. É muito otimismo além da conta, tá certo? E segurança jurídica? Não, doutor, é muito complicado esse negócio de benefício especial. Eu tenho medo de eu migrar e aí o governo resolve revogar o benefício especial. O que é isso, hein? O que é isso, o benefício especial? Como é que ele nasce? Vamos lá. Há uma manifestação sua, feita nos moldes exigidos pela legislação, gerando eficácia prevista na legislação. Como é o nome disso? Artigo 6º das normas de introdução ao direito brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Como é o nome disso? Ato jurídico. Perfeito. Você tem um suporte fático, composto pelo elemento positivo da sua manifestação, presentes, portanto, os elementos de existência e de validade do ato jurídico, já que você praticou nos modos previstos pela lei, com a eficácia protraída. A eficácia virá com a sua aposentadoria. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, a eficácia ficou protraída? Ficou sim, para a aposentadoria. Mas os elementos do ato jurídico já se conformaram no momento da sua manifestação e como a legislação previu. É direito adquirido? Não. Por que não é direito adquirido? Porque não pode ser exercido ainda. Mas é ato jurídico perfeito que tem como eficácia esse direito a ser gerado no momento em que você vai se aposentar. E lembre-se que o ato jurídico perfeito tem tanta proteção constitucional, artigo 536 da Constituição, quanto o direito adquirido. É mais fácil defender isso ou é mais fácil defender mudanças radicais, ou se defender contra mudanças radicais no seu regime de aposentadoria? Se você tivesse que escolher para defender, eu quero defender o benefício especial, ou eu quero defender o meu direito ao meu regime atual, adivinha o que seria melhor? O Supremo cansou de dizer que não há direito adquirido a regime jurídico, né? Então seria muito mais fácil defender o benefício especial do que defender o regime jurídico. Não dá para lá na frente o governo vir pegadinha do malandro. Você migrou, se lembre que a migração é irretratável e irrevogável. Tem mais, a migração fixa o valor. Fixa o valor. Quando você migrar, você vai receber uma certidão da administração dizendo o valor é tanto. E, a partir daí, ele vai ser reajustado anualmente pelo INPC.
Mais uma razão para você não dizer que isso está submetido a mudança no regime previdenciário, não. Mais uma razão. Porque que benefício é esse que é fixado previamente e reajustado pelo INPC? Tem algum outro além do benefício especial? Não tem, né? Há muitos reflexos econômicos, tá? Muitos. Tributários também. E vocês precisam considerá-los antes da sua decisão. Por exemplo, quanto é que se paga de imposto de renda, o aposentado? 27,5, mais contribuição previdenciária do que ultrapassar o teto do regime geral, não é isso? Tem um bônus para o aposentado que tem mais de 65 anos. A taxa, hoje, de 1.900, a faixa de isenção, ela é dobrada. Hoje é 1.900, quem tem mais de 65 fica 3.800, certo? Então, 27,5 mais 11. Tranquilo? Baratinho? Fácil de pagar? Podia ser 14, né? Podia ser 14. E se você for aposentado pelo regime de previdência complementar? Vamos lá. Sobre o teto do INSS, incide contribuição? Não. Não incide contribuição. Então, você já livrou os 11%. Certo? Sobre benefício especial, hoje não incide. Porque a matriz de incidência não previu isso. Isso vai mudar, tá? Lá na frente vai incidir. Capitalização dos investimentos. Incide tributo sobre investimento? Vamos ver com calma? Vamos ver com calma. Imposto de renda. Hoje, você paga 27,5, certo? Porque você está recebendo bastante. Só que você vai receber menos. Menos dos cofres públicos. Em consequência, você sofrerá menos com a tabela do imposto de renda. Quão menos? Depende de quanto você receber, né? Mas que você vai pagar menos imposto de renda, isso é certo. Isso é certo. Por quê? Porque parte dos seus rendimentos virão de investimentos, seja da FUNPRESP, seja o que você fizer sozinho. Ninguém é tão tributado quanto assalariado e aposentado. Ninguém. Então, se você virar investidor, você vai ter que virar investidor se você for para o regime de previdência complementar, seja investidor na FUNPRESP, seja em outras vias, a sua tributação vai ser mais favorável. Ó, vamos ver? Eu peguei alguns tipos de investimentos. Se você nunca ouviu falar dele, não se preocupe. Eu só quero demonstrar que você, como assalariado e aposentado, é um acorrentado a uma tributação maléfica. Tá? Ó, LCI. O que é isso? Letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. CRI, certificado de recebível imobiliário. CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. Sabe quanto incide imposto de renda sobre tudo isso? Zero. Zero. Investimentos em renda fixa. Não se paga imposto de renda sobre os rendimentos obtidos com esse investimento em renda fixa. Vamos continuar. Vamos pegar título do Tesouro Nacional. Também em renda fixa. Quanto é que você paga? Depende da duração. 22,5 se você ficar até 180 dias. E aí vai caindo até chegar a 15% se você passar de 2 anos. Mas veja, é sobre o rendimento. Não é sobre o todo. E o teu imposto de renda é sobre o todo. Vamos continuar. CDBs, mesma tributação. Tem CDB de pequenos bancos pagando 120% do CDI. O CDI é uma taxa sempre muito próxima à Selic, tá? Se a Selic estiver baixa, o CDI vai estar baixo. Se estiver alto, o CDI vai estar alto. Agora, tem CDBs aí que você vai pagar 15%, pagando 120% do CDI. Ah, é muito arriscado. Espera aí. CDBs, assim como LCAs, têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF. Então, não é tão arriscado assim, não. Debêntures, o que são isso? Títulos emitidos por empresas ao mercado para angariar recursos e aplicar em determinado projeto. Há projetos que, por escolha política do governo, recebem incentivos e geram as chamadas debêntures incentivadas. Você empresta dinheiro para a empresa, via debênture incentivada, e paga zero de imposto de renda por conta de uma escolha política do governo federal. Dividendos de ações. Quanto paga de imposto de renda? Zero. Fundo de ações, quanto é que se paga? Aí é sempre 15%. A compreensão, quero vender. Quanto é que pago? 15% sobre o resultado positivo da venda. Ou seja, você, assalariado e aposentado, está morto. Você é quem mais paga disparado tributo. Para os servidores da ativa, pior ainda, né? Pior ainda. 27,5, de novo, mais 11 a 14, mais 100 as benesses dos aposentados. 11% sobre o todo, não se exclui o teto do regime geral, não há
fatia privilegiada depois de 65 anos. Então, você paga... Se o aposentado é um sofredor, você sofre mais do que o aposentado. E para quem migrar, olha só, esses dados são reais, tá? São meus. Eu prometi seriedade absoluta, lembra? Números nos centavos, tá certo? Quanto era a minha contribuição antes da migração? R$ 3.184,23, 11%. Não fiz o cálculo com 14, tá? Esse é o cálculo de 11. E deveria ter feito cálculo com 14, porque está bem perto disso acontecer. Vocês pagaram 14. Quanto é a contribuição após a migração? 620. Me rendeu um saldo aí de 2.500, certo? Mas lembrem-se que o que eu pago de contribuição previdenciária sai da base de cálculo do imposto de renda. Então, se a minha contribuição previdenciária caiu, meu imposto de renda necessariamente vai subir. Certo? Então, eu pagava antes da migração, a barra em azul, 6.111, depois da migração, 6.800. Tem alternativa para isso? Tem. Tem. Qual delas? A primeira delas, a FUNPRESP. Você pode aderir à FUNPRESP e já no seu contra-cheque, o que for descontado para a FUNPRESP sai da base de cálculo do imposto de renda. Tem outras? Tem. Outros fundos de previdência para GBL. Qual vai ser a diferença? A diferença é que na FUNPRESP você vai ter o benefício imediato no seu contra-cheque. Nos outros, você vai ter o benefício na declaração de ajuste. No ano posterior, você vai, então, depois de apresentar para a Receita Federal quanto você contribuiu num fundo privado de previdência, e aí esse valor vai ser deduzido da base de cálculo do seu imposto de renda. Todo mundo tem preocupação com pensão por morte e aposentadoria por invalidez na hora da migração, não é? Deveriam ter agora. Quer ver? O artigo 40 da Constituição. Ó. Servidores públicos serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Onde é que está esse rol de doenças? Lei 8.112, artigo 186. O rol é taxativo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, somente as leis, as doenças lá previstas, servirão para te gerar aposentadoria por invalidez. Vejam, qual é a regra, hein? A regra é integral ou a regra é proporcional? A regra é proporcional. A exceção é a integralidade. Então, você já deveria estar preocupado desde já. E a regra da pensão por morte? Artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal, teto do INSS mais 70% do subsídio daquele valor que ultrapassar o teto do INSS. Então, você já tem perda. Você ganha 15 mil, você vai tirar 5.650. Vai sobrar 9.350. Certo? Arredonda para 9. Sobre esses 9, você vai fazer incidir 70%, então 6.300. Então, você vai ganhar 5.650 mais 6.300, que dá 11.850. A tua renda, tua não, que você morreu, né? De quem ficar, vai cair de 15 mil para 11 mil alguma coisa. É motivo para preocupação migrar? É motivo para preocupação agora. Já. Isso é sim. Tem mais. A situação piorou muito, né? Depois da reforma. Para os membros, não, por conta da lei complementar 75. Mas lembrem-se que a 812 foi reformada. As regras de pensão por morte foram extremamente endurecidas. Por exemplo, para ganhar vitaliciamente, só se seu cônjuge for maior de 44 anos. Se ele for menor do que 21, ele vai ganhar por 3 anos só. Mudou e mudou para pior. E aí, no regime de previdência complementar, como é que funcionarão as pensões por morte e a aposentadoria por invalidez? Aquele benefício especial de que a gente falou comporá a sua aposentadoria por invalidez e a pensão por morte, por disposição expressa da 12.618, tá certo? Artigo 3º, parágrafo 2º. O teto do regime geral também fará parte. Diante disso tudo, não é que você vai ter necessidade de seguro se você for migrar. Você tem necessidade de seguro agora. Já. Imediatamente. Porque se você falecer e der azar de não falecer pelo motivo certo, não ficar doente pelo motivo certo, vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Vamos lá. Vocês já sabem que são duas coisas diferentes. Migrar de regime é uma coisa, filiar-se à FUNPRESP é outra completamente diferente. Você tem, primeiro, a alternativa de migrar ou não.
Depois que você migrar, aí você tem a alternativa de se filiar ou não à FUNPRESP. E aí, você vai precisar analisar vantagem e desvantagem. Você vai precisar resolver com base em diversos aspectos, inclusive o risco político. Primeiro, você tem que descobrir algumas coisas sobre a FUNPRESP. Via de regra, com algumas exceções, seu benefício vai depender do valor que você aportou. Segundo lugar, é absolutamente impossível você prever quanto você vai ganhar exatamente. Você pode fazer a simulação que você quiser. É impossível você prever quanto você vai ganhar pelo FUNPRESP. Por quê? Felizmente, a FUNPRESP, ao contrário do que era a Petros, por exemplo, ao contrário do que era a FUNCEF, é um plano de contribuição definida e não de benefício definido. Você sabe quanto você precisa contribuir. Você não sabe quanto você vai receber. E é impossível para quem quer que seja fazer uma previsão de 25 anos, gente. Não tem como isso. É impossível. 4,5, 5,5, 8,5. Você vai chutar aproximadamente para tentar saber. Agora, saber o que vai acontecer no país em 25 anos, ninguém consegue, não. Bom, se você não sabe quanto é que você vai ganhar da FUNPRESP, então não tem como você dizer que a FUNPRESP é o instrumento para você ganhar na aposentadoria que você ganhava na ativa. É um instrumento de investimento que envolve risco. Saber com precisão, você não saberá. Saiba também que nem tudo com que você contribuir vai compor seus benefícios. Por quê? Em primeiro lugar, tem 2 descontos. 7% de carregamento sobre o seu aporte. E aí, hoje, Márcio e Edmilson me avisaram que foi reduzido o fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que era 14,6 e vai para 13 em abril, não é isso? Então, você vai descontar, vamos considerar a conta com 13. 13 mais 7, do seu aporte e do aporte do patrocinador. Se você aportar 1.000, desconta 13 mais 7%, 20%, ficam 800. O patrocinador aporta 1.000, ficam 800, 800 mais 800, 1.600. Não era para ser 1.000 mais 1.000? 2.000? Não é. Não é. É 1.000 vira 1.600. Ainda é ótimo, né? Ainda é ótimo, porque aumenta 60%, certo? É errado. É errado. Porque o seu critério não pode ser o seu aporte. O seu critério tem que ser o valor que lá está investido. Aumenta 60% somente no primeiro aporte. A partir daí vai reduzindo. Claro, imagina que imagina que você coloca por mês, redondo, R$2.000, o seu e do patrocinador. Vezes 13, 26.000, certo? Vamos imaginar que em 4 anos você tem aí 115.000. Qual vai ser o aporte da União? Vai continuar. O seu ganho, qual vai ser? 1.000 para 600, certo? Agora, não é 600 sobre 1.000. É 600 sobre 120.000. É assim que se calcula o rendimento. Não é sobre o aporte. Então, é isso que precisa ser visto. Você quer assumir os riscos recebendo isso a mais ou não? A decisão é essa. Não é a decisão, eu quero assumir o risco tendo 60% de rendimento, porque eu não estou tendo 60% de rendimento. O 60% não deve ser calculado sobre o valor do aporte, mas sobre o valor do montante total investido, porque é assim que se analisa investimento. Outra coisa, você vai pagar benefício dos outros, necessariamente. Quer ver? Por determinação da 12.618, aqueles que se aposentam ordinariamente mais cedo, mulheres, professores homens, professores mulheres, deficientes físicos, vão ter uma ajuda do global. Como? Você não contribui com o fundo de cobertura de benefícios extraordinários? Lembre-se que quem se aposentar no tempo mais cedo vai ter menos tempo para capitalizar, certo? Vai ficar lá menos tempo do que homens, por exemplo. Então, por conta dessa redução do tempo de capitalização, a lei diz o seguinte, olha, vocês, todos vocês que aderirem à FUNPRESP, vão pagar para que essas pessoas tenham um aumento na sua aposentadoria. É o tal do aporte extraordinário. Coisa que já acontece hoje. Você já paga hoje para os demais. Dizer que servidor público é deficitário é simplesmente ridículo. Faça a conta do tempo em que você... Vou pegar o meu caso, eu entrei com 25, vou contribuir, se der tudo certo, até 87. Vamos supor que a média hoje, né? A média é 85, na verdade. Vamos supor que eu contribuo até 85, contribuo por 60 anos. Coloque isso num investimento besta, título do Tesouro. Bota aí.
com INPC mais 5%. Bota aí 9% ao ano. Sabe quanto vai dar? Vai dar um valor que paga 4 vezes o meu salário só com rendimento. Só com rendimento. Com o mesmo rendimento besta. Então, vocês são superavitários. Hoje. E você paga o benefício dos outros como você pagará o benefício dos outros na FUNPRESP. Por outro lado, você também vai se aproveitar disso. Você está pagando, né, algo que vai garantir para você alguns benefícios, porque, além disso, tem repercussão em outros benefícios extraordinários. Suas contribuições vão hoje de 6,5% a 8,5% na FUNPRESP-JUD, de 7,5% a 8,5% na ESE. Nenhum dos lugares te dá 100%. E mais, essa contribuição paritária da União, que hoje é de 100%, como eu disse, por determinação da 12.618, tem tudo para cair. Por que tem tudo para cair? De 2013 em diante, todo mundo já entra no regime complementar, certo? Você tem que pagar mais para você estimular as pessoas a migrarem. Razoável. Só que depois todo mundo tiver migrado. Depois todo mundo já for no regime de previdência complementar. Quem disse que o incentivo para a União continua o mesmo? O incentivo econômico para estimular pessoas a migrarem. A União precisa manter o mesmo incentivo? Já conseguiu o que ela queria. Por que vocês acham que a União faria esse ato de bondade? Não, porque nunca foi assim. A União, mas antes não tinha a obrigação de agir em previdência complementar. Agora tem. O passado não diz nada sobre isso. Nada. A questão é, qual é o comportamento que se deve esperar da União? Algo positivo para vocês ou algo negativo? Isso aqui é a tela da FUNPRESP, falando do FCBE, que era 14,6 e caiu para 13. Tá? Como eu disse, esse FCBE tem várias utilidades. Edmilson pode explicar depois, mas também serve para a pensão por morte, aposentadoria por invalidez, benefício por sobrevivência. E aí é algo também que me preocupa, o benefício por sobrevivência, por conta do raciocínio envolvido. Veja, como é que você deve imaginar a FUNPRESP? Um cofre em que você coloca o dinheiro e, quando você se aposentar, você vai sacando. O que significa que, quanto mais tempo você viver e quanto mais cedo você se aposentar, menor será a parcela mensal. Como é que se calcula isso? O tempo que você vai viver. Os fundos de previdência precisam adotar uma tábua de mortalidade, que a Previc fixa um mínimo, inclusive. Qual é a tábua mínima a ser adotada? A tábua mínima é essa, AT 83. São dados colhidos no ano de 83. De acordo com essa tábua, mulher viveria um pouco acima de 84 e homem um pouco a mais de 78. A tábua adotada hoje é RP 200. Mulher vive acima de 86 e homem perto de 86. Isso significa que, se você se aposentar aos 65 anos, a FUNPRESP prevê que você vai tirar do seu cofre durante 21 anos. Só que essa tábua pode ser alterada lá na frente. Essa tábua pode mudar. Porque vocês têm o péssimo costume de não morrer. Essa tábua tem que ser atualizada de 3 em 3 anos. É preciso que a tábua reflita o grupo, por disposição expressa da legislação. Se o grupo estiver vivendo muito, a tábua necessariamente tem que ser atualizada. Se a tábua for atualizada, você vai passar mais tempo tirando da sua reserva, certo? Então, o teu valor tem que ser menor. Vai reduzir o valor do teu salário, da tua aposentadoria. Perdão. E se acabar o tempo, eu vou ficar sem receber nada? Não. Aí você passa a receber o benefício de sobrevivência. Aí você que estava esculhambando o fundo de cobertura de benefício extraordinário, levanta a mão para o céu. Porque quem paga o benefício de sobrevivência é todo mundo ao pagar o FCBE. O dinheiro sai dele. Há uma redução na FUNPRESP-JUD de 20%. Então, você recebe 80% da última remuneração, 70%. Na ESE, que é 80%. Né? É isso. Isso também é algo que me preocupa. Isso me preocupa, de não saber exatamente qual vai ser a tábua adotada. E aí, como é que calcula a sua aposentadoria? A fórmula é essa aí, ó. Reservas mais aporte extraordinário sobre o fator determinado por uma nota atuarial. Quem é que faz a nota atuarial? O atuário da FUNPRESP. Só que esse fator, ele tem quase 10 variáveis. Me corrija se eu estiver errado. Quase 10 variáveis. Quanto mais variáveis se adiciona a qualquer conta matemática, mais fragilidade se tem na previsão.
Você não tem como saber. E tem que ser assim mesmo. Porque você não sabe como é que a população vai se comportar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Esse fator é o que vai servir para transformar a sua reserva, mais o aporte extraordinário, se você tiver direito, em renda durante o seu período de vida e depois durante o tempo em que você gozar do benefício de sobrevivência. Então, há sim dificuldade de saber o valor a ser recebido pela FUNPRESP. Há vantagens, muitas, gente, muitas. Essa vantagem de receber enquanto durar a contribuição paritária é excelente. A vantagem hoje de governança é ímpar. Não tem nenhuma fundação com governança que hoje tenha a FUNPRESP. Tem gente do nível de Edmilson e Márcio. Ninguém. Como é que funciona a FUNPRESP? Você tem um conselho deliberativo como órgão máximo, 6 pessoas, 3 escolhidas por vocês, os servidores, 3 indicados pelo patrocinador. O presidente é escolhido pelos membros do Conselho Deliberativo. Você tem um Conselho Fiscal com 4 pessoas, e aí a presidência, se no Conselho Deliberativo fica com o indicado do patrocinador, no Conselho Fiscal fica com o indicado dos patrocinados. Você tem uma diretoria executiva selecionada por processo seletivo. Você tem a fiscalização da Previc. É uma governança, mas muito melhor do que as outras. Não dá para comparar com o Petros, viu? Eu vejo gente perguntando, aí o Petros? Aí o Previ, veja, o Petros era um plano de benefício definido. Começa daí, faz toda a diferença. Na FUNPRESP, em tese, não tem como ter déficit. Você vai pagar o que está lá. O Petros não. Tanto é que os filiados do Petros, infelizmente, estão hoje pagando uma sobrecontribuição que varia de 3% a 25%. Vocês, pela governança de hoje, não teriam esse risco, em hipótese nenhuma. Deem a dimensão real contribuição paritária, foi o que eu disse. Há risco de cair e não é 100%. Não é 100%, é 60% sobre o aporte e é muito menos do que isso sobre o valor total investido. Tem outro fator extremamente relevante. Se você não se acha confortável em investir sozinho, pense nisso. Quem vai investir para você é a FUNPRESP. Você não vai nem olhar para o dinheiro. Saiu da sua conta, cai direto na FUNPRESP, a FUNPRESP faz a aplicação. A tributação, você vai deduzir do imposto de renda que você contribuir para a FUNPRESP. E depois, como é que você vai pagar? Você vai pagar a tabela regressiva, que não é essas coisas todas, viu? Ao contrário do que se diz. Como é essa tabela? Veja só. Você vai pagar 35% sobre o todo em relação aos investimentos feitos, os aportes feitos nos últimos 2 anos. Depois cai para 30%, 2 a 4%, 25%, 4 a 6%, até chegar em 10%, ao que ultrapassar 10 anos. Mas veja, esse prazo se renova a cada aporte. Então, não é que, se você deixar o seu dinheiro investido na FUNPRESP por 10 anos, você vai pagar 10%, não. Sobre tudo aquilo que foi aportado nos últimos 2 anos, você vai pagar os 35%. Por isso que não é essa maravilha toda. Tá? Quanto mais tempo você deixar, melhor para você. Você que tem uma previdência privada e já teve o desprazer de precisar tirar o dinheiro dela, você viu o tamanho da mordida que foi. Né? É uma daquelas poucas tributações nos investimentos que incidem sobre o todo, como o salário. Tá? Qual é a desvantagem? Por que eu teria cometido, de acordo com o Edmilson, suicídio? Eu vou fazer um comentário, na verdade, você pode aderir pela tabela progressiva, né? Você botou ali como se toda fosse... Não, senão você não tem um benefício tributário. Sim, sim. É isso. Você pode aderir pela tabela regressiva, mas você não tem benefício tributário nenhum. Como está falando dos dois, é isso. E a tabela regressiva tem outro problema, progressiva, que é o seguinte. Você precisa, para não pagar tributo, sacar mensalmente somente aquele valor pequeno. Conforme você for aumentando o saque, você vai pagando mais tributo. Né? Qual é a desvantagem? Para mim, por que eu acho que isso pode ser venenoso? Um chazinho de polônio tomado gradativamente. Liquidez é o problema. Eu prefiro eu matar do que ser morto pelos outros. Por quê? Porque hoje a legislação é péssima. Hoje você não tem como sair da FUNPRESP. Se você resolver ficar nela, você só pode sair quando você romper um vínculo com o patrocinador. Pode estar acontecendo a maior desgraça do mundo na gestão. E você não pode sair de lá, porque a lei te proíbe, não é nem um plano. A legislação te proíbe. Para mim, para a minha estratégia de investimento, isso é inadmissível. Aí depende de você. Você está confortável com isso? Segundo, Zé Carlos falou da diversificação. Para mim, também é imprescindível.
Eu não quero colocar 8,5 dos meus rendimentos num pote só. Ah, mas está dando alto pelo CDI. Não é isso. Não é esse o raciocínio, gente. A Selic estava alta. Todo mundo teve bons rendimentos mesmo. Porque a Selic estava alta. Agora, a FUNPRESP ultrapassou a Selic ainda, né? É bom lembrar, ultrapassou o CDI. Foi um ótimo desempenho. Só que, para mim, mais do que isso, eu preciso reduzir o meu risco. E preciso usar investimentos que a minha idade e o meu benefício especial me permitem. Por quê? Eu tenho bastante tempo de contribuição já. E eu tenho 39, então eu tenho no mínimo 26 anos ainda para me aposentar. Eu tenho muito tempo para arriscar. Eu não preciso ficar focando em renda fixa, como a FUNPRESP tem que focar e tem que ser assim mesmo. Me corrija se eu estiver errado, acho que 90% hoje dos investimentos da FUNPRESP estão em título, não é isso? Tem que ser assim mesmo, gente. O perfil das pessoas é diferente. Há a possibilidade de criar plano com perfis diferentes, mas ainda não existem hoje, né? Mas isso, se for criado, será uma ótima alternativa. E é isso que eu chamo de conservadorismo excessivo para mim, tá? Para vocês pode ser perfeitamente adequado. Problema da governança. Como eu disse, a atual é imbatível. Vocês não vão achar nenhuma entidade de previdência com a governança da FUNPRESP. O meu medo é o futuro. Por quê? Eu estou falando de um intervalo de tempo amplíssimo, no meu caso. Eu estou falando de 26 anos. Basta um dia ruim. Basta um dia em que algum gênio resolve investir em título da Venezuela. Não é? Vejam só, olha os projetos hoje existentes. Tá? Primeiro, esse projeto de lei 286/16, projeto de lei complementar, que cria a figura do conselheiro independente. Que parece bom, né? Você coloca conselheiro independente. Só que você reduz a força dos conselheiros indicados pelos servidores. Porque hoje vocês têm metade. Quando esses conselheiros, de acordo com a legislação, forem aprovados, vocês vão ter 1/3. Então, para mim, nada que reduza a força dos servidores é razoável. Tá? Ah, sim, eu disse que hoje é metade, né? Alguém deve estar perguntando, e aí, como é que se resolve? O presidente indicado pelo patrocinador hoje tem o voto de Minerva. Se empatar, ele resolve. Vamos lá, PEC 287. Lembra que eu falei da redação do artigo 15? Que Zé já tratou no começo, que dizia que o regime de previdência complementar seria executado por intermédio de entidades fechadas, a expressão era entidades fechadas de natureza pública. Não era isso? Essa expressão desaparece no artigo 15 novo. Ela não existe mais. Então, quem vai dar o perfil não vai ser mais a Constituição. Se a Constituição fez essa exigência, que é ótima, significa que o legislador ordinário pode fazer outra escolha. Pode escolher fundir, que a 12.618 já prevê a fusão. Basta que os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário queiram, e aí tem fusão, embora isso seja difícil, né? Isso nasceu na lei por uma contingência, achavam que o Judiciário e o MP não seriam capazes de ter o próprio fundo, e aí colocaram essa porta de saída. Pode usar entidade privada, pode usar qualquer entidade fechada, tipo Postales. Por quê? Porque a Constituição não freou o legislador ordinário. O freio constitucional, para mim, é importante. Isso me preocupa. Mais um projeto preocupante, 6088. Rodrigo, Oi? tu vai concluindo? Estou concluindo, faltam 2 slides. 6088, que permite que estados e municípios usem a FUNPRESP. Veja, não é tão ruim quanto parece, não. Porque é uma habilidade patrimonial importante na lei. A lei fala de isolamento entre os fundos CNPJ próprio para cada fundo. Mas, ainda assim, isso não é um risco a mais? Mais um, e o óbvio, né? Aí é o óbvio, ingerência política. Imagine que esses fundos são fundidos. Pela Lei Complementar 108 e 109, a sua força nos conselhos depende do quanto você aporta e do número de integrantes que você carrega. Vocês são nada diante do Executivo. É um pingo no oceano. Então, vocês não vão mandar nada. Basta ver essa fusão. Tudo isso me fez não aderir à FUNPRESP. Porque se essas coisas passarem, ou se algo parecido com isso, me parece que vira uma ilusão. Me parece que de FUNPRESP Jude vai virar FUNPRESP Lude. Vocês precisam acompanhar isso a fundo. Esses projetos de lei podem destruir um projeto excepcional, que é o da Fundação. Se esses projetos forem para frente, o que hoje é uma excelente fundação, lá na frente
Não será. Tem muita gente com receio de onde investir o saldo, eu não sei investir. Veja, estude, né, gente? Estude. O difícil não vai ser investir o seu saldo, o que vai sobrar depois que você migrar. O difícil foi você estar nessa cadeira aí, ó. O difícil foi você virar servidor, estar aqui em Brasília. Isso foi complicado. Estudar para fazer investimento dentro do que você já fez na vida. Sugestão, saia dos grandes bancos, procure corretoras que vão te dar outras alternativas. Não fique na mesmice daquilo que o teu gerente te indica, teu gerente indicando PGBL com 5% de carregamento e 4% de administração. Procure se informar, para aí sim você vai chegar onde você quer. Converse com as pessoas, procure ajuda, mas é um caminho que você vai ter que fazer sozinho. Alguém vai ter que te ajudar, claro, mas o risco é seu e somente seu, e você vai ter que decidir sobre ele. Seria péssimo se você não enxergasse os riscos e alternativas que você tem. Só o fato de você estar aqui hoje te deixa muito na frente das demais pessoas que sequer sabem a diferença de migrar e aderir à FUNPRESP, por exemplo. Mas continue nesse caminho, que eu tenho absoluta certeza que o teu cofrinho no futuro vai ser melhor e você vai chegar no caminho que você merece. Muito obrigado, gente.